Os números da economia com Jair Bolsonaro, se você considerar a pandemia e o pós-pandemia, ou seja, Bolsonaro foi um presidente que, na maior parte do tempo, não conseguiu governar em sua plenitude, em primeiro lugar, por conta da enorme oposição que sofreu dentro dos próprios aparelhos governamentais, o denominado fogo amigo. Além disso, ele, Jair Bolsonaro, teve um monte de medidas de governo obstaculizadas pelo STF. E, por fim, a pandemia chegou para ficar por 2 anos, já se foi, muito embora tenha muita pessoa neurótica e ainda pregando distanciamento social, uso de máscara, etc, etc, mas enfim, acabou a pandemia. Oficialmente, ela é passado. Hoje nós temos uma endemia, uma doença que entrou no nosso calendário vacinal e vamos tocando. Apesar disso tudo, o governo Bolsonaro foi exitoso do ponto de vista econômico. Nós tivemos um superávit recorde, nós tivemos uma moeda que foi a segunda do mundo a mais crescer durante os períodos da pandemia. Nós nos tornamos o 4º país do mundo a mais atrair investimento em capital estrangeiro, investimento em dólar ao longo dos 4 anos da gestão de Jair Bolsonaro. Por isso preocupa esse revogaço geral de Luiz Inácio Lula da Silva. É muito comum que quando um adversário político sucede ao seu opositor ideológico, ele desfaça algumas medidas que foram implementadas por aquele governante que se vai. Isso é bastante comum, principalmente, você observa isso bastante, na troca de faixas entre prefeitos de cidades pequenas e médias. Prefeito vai embora, prefeito entra. Prefeito que foi embora inaugurou uma creche, o prefeito que chega desativa a creche. Prefeito que vai embora tinha construído uma escola, prefeito que entra pega essa escola e faz ela virar um posto de saúde. Isso é ridículo, mas é comum. E acontece no Brasil. Essa nossa enorme republiqueta de bananas que, vez ou outra, nos enche de orgulho, vez ou outra, nos entristece, como tudo na vida. Mas se esse revogaço geral realmente acontecer, preocupa-me, sobremodo, manter aos bons níveis da economia brasileira. Um exemplo disso é a renúncia fiscal elaborada por Paulo Guedes e chancelada por Jair Bolsonaro, que retirou dos preços dos combustíveis as tarifas referentes a impostos federais, o que forçou para baixo e diminuiu o valor dos combustíveis no último ano do governo de Jair Bolsonaro, impedindo aí um aumento geral que foi mundial e que só foi detido também por outras economias através desse mecanismo de renúncia fiscal. Se Lula abrir mão desses impostos, como Bolsonaro fez, vamos ter preços de combustíveis compatíveis com o atual bom estado da economia e com o bolso dos brasileiros que ainda se ressente com um início de estagnação econômica, só agora vem sendo debelado. Por outro lado, se Lula abrir mão da renúncia fiscal, ou seja, renunciar à renúncia dos tributos, voltar a fazer incidir impostos federais no preço dos combustíveis, nós vamos ter imediatamente um aumento geral de preços nas bombas desses postos, com ampla influência negativa, pejorativa, sobre todo o mercado interno, porque não há nada que não seja afetado no Brasil pelo preço dos combustíveis. Aumentou o combustível, aumenta tudo. Preocupante isso. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.